profecia bíblica do fim dos tempos. Afinal, onde a nação de Israel se enquadra no plano de Deus para o fim dos tempos? Pois eu tirarei vocês das nações, eu reunirei vocês de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Ezequiel capítulo 36, verso 24. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Zacarias capítulo 12, versos 2 e 3. O estudo da escatologia, isto é, o estudo do fim dos tempos, e dos escritos apocalípticos na Bíblia, certamente não encerram as diversas interpretações e opiniões acerca do assunto, especialmente quando se trata de compreender o papel de Israel no fim dos tempos. A verdade é que nenhum de nós sabe os eventos específicos que ocorrerão, ou especialmente quando. Até mesmo Jesus afirmou que somente o Pai sabia o dia ou a hora precisa dos acontecimentos. Embora haja muito sobre o fim dos tempos que é desconhecido e pode ser interpretado ou mesmo especulado, permanece uma questão persistente. E quanto a Israel, veja o que a Bíblia diz. Profecias do Antigo Testamento. 1. Restauração de Israel. Vários profetas do Antigo Testamento, incluindo Isaías, Jeremias e Ezequiel, profetizaram sobre a restauração de Israel no fim dos tempos. Isto inclui o regresso do povo judeu à terra de Israel, após um período de exílio e dispersão. Veja, Ezequiel capítulo 36, versos 24 a 28. Pois eu os tirarei dentre as nações, ficarei limpo, purificarei você de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a você um coração novo, e porei em você um espírito novo. Tirarei de você o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. E porei o meu espírito em vocês, e os moverei a seguir os meus decretos, e a ter o cuidado de guardar as minhas leis. Então vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 2. Reconstrução do templo. Algumas profecias sugerem a reconstrução do templo judaico em Jerusalém, muitas vezes associada à vinda do Messias ou a um futuro período de renovação espiritual. Ezequiel capítulo 40, versos 1 a 4. No 25º ano do nosso exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano após a queda da cidade, naquele mesmo dia a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me levou para lá. Em visões de Deus ele me levou para a terra de Israel e me colocou em uma montanha muito alta, em cujo lado sul havia alguns edifícios que pareciam uma cidade. Ele me levou até lá e vi um homem cuja aparência era como bronze. Ele estava parado na porta com um cordão de linho e uma vara de medir na mão. O homem me disse: Filho do homem, olhe atentamente e ouça atentamente, e preste atenção em tudo o que eu vou lhe mostrar, pois é por isso que você foi trazido aqui. Conte ao povo de Israel tudo o que você vê. 3. Terra da promessa. A promessa de Deus a Abraão e seus descendentes a respeito da terra de Canaã, mais tarde conhecida como Israel, é vista como uma aliança duradoura, e o cumprimento desta promessa é frequentemente associado a eventos do fim dos tempos. Veja Gênesis capítulo 17, versos 7 e 8. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e a sua descendência depois de você, pelas gerações vindouras, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência depois de você. Toda a terra de Canaã, onde você agora reside como estrangeiro, darei a você e a seus descendentes em possessão perpétua, e eu serei o Deus deles. Esta promessa é fundamental para a aliança abraâmica e tem grande significado na narrativa bíblica, embora seja cumprida espiritualmente através de Jesus Cristo, uma vez que todos os cristãos tornam-se descendência espiritual de Abraão.
é uma promessa também frequentemente associada aos eventos do fim dos tempos e à restauração e cumprimento das promessas de Deus aos descendentes de Abraão, no contexto da escatologia. Muitas interpretações, tanto dentro do judaísmo como do cristianismo, veem o regresso do povo judeu à terra de Israel como um sinal da felicidade de Deus a esta aliança e como parte do seu plano em desenvolvimento para o fim dos tempos. Estas escrituras são geralmente vistas como uma expectativa esperançosa da fidelidade de Deus à sua aliança com Israel e do cumprimento das suas promessas. Profecias do Novo Testamento. 1. Retorno de Jesus. No Novo Testamento, particularmente nos Evangelhos e no livro do Apocalipse, há referências ao retorno de Jesus Cristo. Seu retorno está frequentemente ligado à restauração e salvação de Israel. Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e pura. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. 2. Acontecimentos do fim dos tempos em Israel. O livro do Apocalipse contém passagens que descrevem os acontecimentos do fim dos tempos que ocorrem em Israel, incluindo a Batalha do Armagedon, que é muitas vezes vista como um confronto final entre as forças do bem e do mal. Veja Apocalipse capítulo 16, verso 16. Então reuniram os reis, no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É importante notar que as interpretações da Batalha do Armagedon e sua conexão com Israel podem diferir entre estudiosos e crentes. Alguns veem-na como uma batalha literal, enquanto outros a veem de forma mais simbólica, representando o confronto final entre as forças da justiça e do mal, na luta cósmica pelo reino de Deus. 3. Conversão de Israel. Algumas interpretações de Romanos 11 no Novo Testamento sugerem que haverá uma futura mudança do povo judeu para a fé em Jesus como Messias, levando a sua restauração espiritual. Romanos capítulo 11, versículos 25 ao 29 nos diz: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriotas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. 4. Jerusalém como centro. Jerusalém é frequentemente mencionada nas profecias do Antigo e do Novo Testamento, como local central para os eventos do fim dos tempos e como a futura capital do reino de Deus. Zacarias capítulo 8, verso 3. Assim diz o Senhor: Voltarei a Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Montanha Santa. Isaías capítulo 2, versos 2 e 3. Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes. Muitos povos virão e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. A lei sairá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Como você pode ver, esses versículos enfatizam o papel futuro de Jerusalém como local central no plano de Deus para o fim dos tempos.
Eles falam do significado de Jerusalém como um lugar onde Deus habitará, onde sua lei será aplicada e onde todas as nações se reunirão. Além disso, apontam para o papel de Jerusalém nos acontecimentos do fim dos tempos, incluindo os conflitos e o estabelecimento final do reino de Deus. O estado atual de Israel. O nome da nação de Israel é derivado do nome dado a Jacó, neto de Abraão e filho de Isaque. Os 12 filhos de Jacó foram os antepassados das 12 tribos que se tornaram a nação judaica, a nação de Israel. É fácil reconhecer as provações, as quais o povo de Israel, por outras palavras, a nação de Israel, sobreviveu ao longo dos últimos 3.500 a 4.000 anos. 400 anos de exílio e escravidão no Egito, depois escapando apenas para vagar no deserto por mais 40 anos, antes de chegar à terra do leite e do mel. 2. Outros 70 anos de exílio na Babilônia após a derrota de Jerusalém por Nabucodonosor. 3. 2.000 anos de dispersão e exílio da sua terra natal, sob o domínio de múltiplos impérios. Embora os romanos sejam mais conhecidos, houve também os babilônios, os persas, os helenistas, gregos, os bizantinos, os árabes, os otomanos, os britânicos, até mesmo os cruzados cristãos, que vieram da Europa para capturar a Terra Santa. 4. Dispersão por outras terras, referida como diáspora, que claro poderia facilmente ter resultado na absorção por outras culturas, através de casamentos mistos e simples assimilação ou absorção, mas isso não aconteceu. 5. Subjugação. Muitas nações não aceitaram voluntariamente os judeus nos seus países. A Rússia, por exemplo, era conhecida pelo tratamento severo dispensado aos judeus, que não tinham direitos. Mesmo durante o domínio britânico das suas terras, os judeus sofreram muita violência nas mãos das populações árabes próximas. 6. Genocídio, em que 6 milhões de judeus ou mais foram brutalmente assassinados, tanto quanto 60% ou mais de toda a população judaica. E então, em 1948, contra todas as probabilidades, o retorno à Terra Prometida, o novo Estado de Israel, a comunidade judaica restabeleceu Israel como nação soberana, com uma declaração de independência, cumprindo assim o que Deus havia dito há milhares de anos. Charles Krause certa vez disse o seguinte sobre os judeus de Israel: Israel é a própria personificação da continuidade judaica. É a única nação na terra que habita a mesma terra, tem o mesmo nome, fala a mesma língua e adora o mesmo Deus que adorava há 3.000 anos. Você cava o solo e você encontra cerâmica da época davídica, moedas de Bar Kokhba e pergaminhos de 2.000 anos escritos, em uma escrita notavelmente parecida com aquela que hoje anuncia sorvete na loja de doces da esquina. Mas será este o cumprimento verdadeiro e final das promessas de Deus e da multidão de profecias? Ou simplesmente um evento que prenuncia o que está por vir? O Vale dos Ossos Secos e a restauração de Israel. Em Ezequiel capítulo 37, versos 4 a 6, o profeta descreve uma visão bastante inesquecível de um vale de ossos secos. Esses ossos secos voltam à vida em etapas: tendões, depois carne e depois pele. Então Deus disse a Ezequiel: Filho do homem, estes ossos são o povo de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram e nossa esperança se foi. Estamos cortados. Versículo 11. E ainda assim Deus claramente tem planos para Israel. Dr. Sered colocou isso perfeitamente. Deus não terminou seu tratado com o povo judeu, e no futuro Deus cumprirá todas as promessas que ele fez aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, o povo judeu, na carne. Isto não significa que Deus não cumprirá suas promessas à igreja e à humanidade. Deus cumprirá todas as suas promessas a todas as pessoas, de acordo com o que nos é dito na palavra de Deus. Os ossos secos, Israel no exílio, sem esperança e afastado do seu Deus, e ainda assim,
Há promessas de Deus de um regresso à sua terra, toda a sua terra. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Zacarias 14 descreve um dia futuro, em que Jerusalém será saqueada pelos seus inimigos, isto é, prefigurado em 2 Reis, quando as forças de Nabucodonosor romperam os muros de Jerusalém, conquistando a cidade. Mas então, no versículo 14, o profeta diz o seguinte a respeito do Messias: naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será dividido em 2, de leste a oeste, formando um grande vale, com metade da montanha movendo-se para o norte e a outra metade movendo-se para o sul. Zacarias capítulo 14, verso 4. Aquele dia é uma referência ao próprio dia do retorno de nosso Senhor, a segunda vinda de Cristo, ao mesmo local de onde ele ascendeu 40 dias após sua ressurreição. Atos capítulo 1, versos 9 a 12. Na verdade, Deus não se esqueceu de Israel. Ele mesmo diz: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação e de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos, e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 12 e 13.